Olá, tudo bem? Sou o professor José Abraão e estamos indo para a nossa 15ª aula online de língua portuguesa da modalidade EJA, primeira fase, quarta etapa. Revisando. Tema: direitos e deveres. Verbo no modo imperativo negativo. Por que é importante aprender para ensinar a Constituição, principalmente às crianças? Está aí a pergunta. Vamos lá. Você sabe que a Constituição brasileira é a lei que está acima de todas as demais, que garante o direito e o dever de todo cidadão brasileiro. Mas, e as crianças? Os brasileirinhos que manterão essa garantia acima de tudo, para que o Brasil seja uma nação democrática, igualitária e justa. Sabem lá o que é Constituição? Você conversa com seu filho, com seu sobrinho, com seu neto, com seu irmão sobre essa temática, sobre o direito e dever que eles têm. É importante que você dialogue e já venham passando esses conhecimentos de casa, para que quando ele chegue à escola, eles já tenham ideias formalizadas para estar contribuindo com o seu conhecimento e com o conhecimento de seus colegas. Já estamos na 7ª. A primeira Constituição foi a Constituição do Império, do ano de 1824. A mais recente, de 1988, foi denominada Constituição Cidadã. Se as crianças aprendessem, principalmente na escola, as normas que regem o Brasil, as futuras gerações teriam consciência de que seus direitos e deveres são instituídos por um Estado democrático, que asseguram a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceito, fundada na harmonia social e comprometida com a solução pacífica das controvérsias, como cita a Constituição de 1988. Ter acesso à educação, à saúde e ao trabalho, respeitar o pensamento do próximo e agir dentro da lei. Esses são alguns dos direitos e deveres do cidadão previstos na Constituição Federal. Os cidadãos, eles formam esse desenho aqui, certo? Eles estão distribuídos e formando esse objeto, que é igual a esse aqui, digamos assim, que seja uma balança, que está dividida entre dois pratos, e cada prato tem um significado. Digamos que seja direitos e deveres, que devem estar em equilíbrio, certo? Uma balança, como vocês mesmos conhecem, para que ela esteja no seu nível ideal, ela tem que estar em equilíbrio. Então, é importante que os direitos e deveres de todos estejam no mesmo nível, ou seja, em equilíbrio. Indicações. Caso vocês queiram se aprofundar e conhecer um pouco mais sobre o tema que nós abordamos hoje, especificamente no nossa revisão, eu cito 2 livros aqui, Constituição da República Federativa do Brasil, que tem essa capa, e a Constituição Federal também, que é um livro interessantíssimo, que você pode estar conhecendo vários direitos e deveres. Ciente da importância, é importante conhecer e explicar às crianças como funciona a matriz de todas as leis do Brasil. Então, é importante que você comece a criar o alicerce do conhecimento para seu filho, seu sobrinho, certo? Desde criança, para quando ele se torne um adolescente e venha a ser adulto, ele já tenha conhecimentos suficientes para exercer a cidadania. Falando do verbo imperativo negativo. O modo imperativo expressa uma ordem, um pedido, um conselho, um convite ou súplica. Frases com verbos no imperativo negativo. Não venha agora, por favor.
verbo vir. Não coma tão depressa, verbo comer. Não esperem por mim, verbo esperar. Observe que esse verbo, ele tem a terminação AR, ou seja, a primeira terminação. Esse outro verbo, ele tem a terminação ER, a segunda. E esse outro verbo, ele tem a terminação IR, a terceira terminação. Terminações do imperativo negativo. Verbos regulares. Primeira conjugação, AR. Vamos lá. A primeira pessoa não existe, porque estou falando do imperativo negativo. Não tem conjugação para a primeira pessoa eu, certo? Portanto, ele ficará assim. Solitário e vazio. Vamos lá. Tu. Você vai colocar o verbo mais o complemento ES. Certo? Por exemplo, se fosse o verbo dançar, ficaria tu dances. Se fosse o verbo dançar, ele dance. Tem que terminar com essas terminações aqui. ES, emos, eis, em. Se fosse o verbo dance, nós dancemos. Vós danceis. Eles dancem. Observe que, mesmo sendo o verbo dançar, ele vai terminar com essas terminações que eu coloquei aqui, certo? Então, fique atento a isso, porque quando o professor pedir para você fazer uma conjugação, certo? Você vai fazer nesse tipo aqui, ok? Vamos lá. Terminações no imperativo negativo dos verbos regulares na segunda conjugação ER. Certo? Primeira pessoa não existe, a segunda pessoa radical, que é o verbo, mais a terminação dele, que é as. Ele, o verbo vai terminar em a. Nós, o verbo vai terminar em amos. Vós, o verbo vai terminar em as. E eles, o verbo vai terminar em an. Já na terceira terminação, IR, também não tem a primeira pessoa eu, aí o tu, radical, que é o verbo, mais as, que é a terminação dele. Ele é o verbo com a terminação a. Nós, com a terminação amos. Vós, com a terminação as. E eles, com a terminação an. Isso para o verbo com terminação IR, que é a terceira conjugação. Verbos conjugados no imperativo negativo, verbos regulares da primeira conjugação. Ou seja, verbos terminados em AR, como, por exemplo, estudar, trabalhar e falar. Vamos lá. A primeira pessoa, eu, não tem, certo? Em todos eles, não tem conjugação. Como estou falando no imperativo negativo, depois do pronome, certo? Ou antes, eu colocarei a palavra não. Não estudes, tu. Ou então eu poderia dizer, tu não estudes. Não estude, você. Não estudemos, nós. Vós não estudeis. Vocês não estudam. O verbo trabalhar. Tu não trabalhes. Você não trabalhe. Nós não trabalhemos. Vós não trabalheis. Vocês não trabalhem. No verbo falar. Tu não fales. Você não fale. Nós não falemos. Vós não faleis. Vocês não falem. Falando da segunda conjugação, são verbos terminados em ER. São eles, como exemplo, aprender, entender e correr. A primeira pessoa, eu, não tem conjugação, porque se trata do imperativo negativo. Vamos conjugar. Tu não aprendas. Você não aprenda. Nós não aprendamos. Vós não aprendais. Vocês não aprendam. No verbo entender, ficará tu não entendas. Você não entenda. Nós não entendamos. Vós não entendais. Vocês não entendam.
O mesmo acontecerá com o verbo correr. Já na terceira conjugação, que é o verbo terminado em R, como, por exemplo, partir, dividir e cumprir. A primeira pessoa não existe conjugação porque se trata do imperativo negativo. Portanto, ficará da seguinte forma: tu não partas, você não parta, nós não partamos, vós não partais, vocês não partam. O mesmo ficará com o verbo dividir e com o verbo cumprir. Vocês podem estar fazendo essa leitura e, certo, treinando um pouco mais no nosso revisando de hoje. Desafio. O nosso desafio hoje é muito fácil e prático. Exercer a cidadania é ter consciência de suas obrigações e lutar para colocar em prática o que é justo e correto, a partir do pleno conhecimento dos seus direitos e deveres. O que são os direitos e deveres do cidadão? Para você, na sua concepção, você pode trazer, grave um vídeo, certo? Ou faça um áudio, tire uma foto, faça um texto e traga essa resposta. Em seguida, você vai conjugar o verbo dançar no modo imperativo negativo. Observe que a primeira pessoa, eu, não tem conjugação, portanto, está vazio. Na segunda, tu, já está conjugado, tu não danças. A terceira, ele não dança. Também já conjuguei. Você vai apenas complementar os seguintes. Nós, que tem a terminação amos, vós, que tem a terminação ais, e eles, que tem a terminação am. Você vai colocar aqui o modo negativo, que é a palavra não, que está faltando, e o inicial do verbo, que termine com. Nesse caso aqui, amos, nesse caso, ais, e nesse caso, am. E vai estar mandando a resposta do desafio para o professor, para ele verificar se você conseguiu resolver corretamente. Desde já, agradeço a todos pela atenção. Caso tenha ficado com dúvida em relação ao nosso revisando de hoje, pode estar tirando sua dúvida, mandando mensagem para o professor, aqui está o contato. Grande abraço e até a nossa próxima aula.